galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Prólogo. A mordida do raptor. A chuva tropical caía em camadas encharcadas, martelando o teto enrugado do prédio da clínica, rugindo ao descer pelas calhas metálicas, salpicando no chão em uma torrente. Roberta Carter suspirou e olhou para fora pela janela. Da clínica mal podia ver a praia ou o mar logo além, escondidos em uma neblina baixa. Isso não era o que ela esperava quando veio à vila de pescadores de Bahia Nasco, no oeste da Costa Rica, para passar 2 meses como médica visitante. Bob Carter esperava sol e relaxamento depois de 2 extenuantes anos de residência em medicina de emergência no Michael Reese, em Chicago. Ela já estava na Bahia Nasco há 3 semanas e tinha chovido todos os dias. Todo o restante era ótimo. Ela gostava do isolamento da Bahia Nasco e da simpatia dos habitantes. A Costa Rica tinha um dos 20 melhores sistemas de saúde no mundo. E mesmo nesse remoto vilarejo litorâneo, a clínica era bem conservada e dispunha de amplos suprimentos. O paramédico do local, Manuel Aragon, era inteligente e bem treinado. Bob podia atender os pacientes da mesma forma que fizera em Chicago. Mas a chuva constante e inacabável. Do outro lado da sala de exames, Manuel inclinou a cabeça. Ouça, disse ele. Acredite, estou escutando, respondeu Bob. Não, ouça! E então ela escutou outro som misturado ao da chuva. Um rumor mais grave que se ampliou e emergiu até ficar claro. A batida rítmica de um helicóptero. Ela pensou, eles não podem estar voando em um tempo desses. Mas o som aumentou gradualmente, e então o helicóptero irrompeu baixo através da neblina oceânica. Rugiu lá no alto, circulou e retornou. Ela viu o helicóptero voltar para cima da água, perto dos barcos de pesca. Depois se aproximar pela lateral da instável doca de madeira e voltar para a praia. Estava procurando um lugar onde pousar. Era um Sikorsky de barriga grande com uma faixa azul na lateral e as palavras Ingen Construction. Aquele era o nome da construtora que estava fazendo um novo resort em uma das ilhas próximas. Diziam que o resort era espetacular e bastante complicado. Várias pessoas da região estavam trabalhando na construção, cujas obras já duravam mais de 2 anos. Bob podia imaginá-lo. Um daqueles imensos resorts americanos com piscinas e quadras de tênis, onde os hóspedes podiam se divertir e tomar seus daiquiris sem ter nenhum contato com a vida real do país. Ela imaginou o que seria tão urgente naquela ilha para que o helicóptero precisasse voar com essa chuva. Através do para-brisa, ela viu o piloto exalar aliviado quando pousou na areia molhada da praia. Homens uniformizados saltaram para fora e abriram a grande porta lateral. Ela ouviu gritos frenéticos em espanhol e Manuel a cutucou. Eles estavam chamando por um médico. 2 tripulantes negros carregavam um corpo flácido até ela, enquanto um homem branco gritava ordens. O homem usava uma capa de chuva amarela. Cabelo ruivo aparecia ao redor das bordas de seu boné de beisebol dos Mets. « Tem algum médico aqui? » perguntou para ela quando Bob se aproximou correndo. « Eu sou a doutora Carter. » respondeu ela. A chuva caía em gotas pesadas batendo em sua cabeça e seus ombros. O homem ruivo olhou para ela com uma expressão séria. Bob estava vestindo um shorts jeans e uma regata. Tinha um estetoscópio sobre o ombro, a campânula já enferrujada pela maresia. Ed Regis. Temos um homem muito doente aqui, doutora. Então é melhor levá-lo para San José, disse ela. San José era a capital a apenas 20 minutos de distância pelo ar. Íamos levá-lo, mas não conseguimos passar pelas montanhas com esse tempo. Você vai ter que tratá-lo aqui. Bob caminhou rapidamente ao lado do ferido enquanto o carregavam para a clínica. Ele era uma criança, não tinha mais que 18 anos. Erguendo a camiseta empapada de sangue, ela viu um talho grande ao longo do ombro e outro na perna. O que aconteceu com ele? Acidente na construção! Gritou Ed. Ele caiu! Uma das escavadeiras passou por cima dele.
O menino estava pálido, tremendo, inconsciente. Manuel estava de pé ao lado da porta verde gritante da clínica, acenando com o braço. Os homens trouxeram o paciente por ali e o colocaram na mesa no centro da sala. Manuel começou a preparar uma entrada intravenosa e Bob focou o ponto de luz em cima do garoto, inclinando-se para examinar os ferimentos. Imediatamente pôde ver que aquilo não parecia nada bom. Era quase certo que o garoto morreria. Uma grande laceração rasgava desde o ombro até o torso. Nas bordas da ferida, a carne estava dilacerada. No centro, o ombro estava deslocado, os pálidos ossos expostos. Um segundo corte atravessava os pesados músculos da coxa, fundo bastante para revelar a pulsação da artéria femoral logo abaixo. Sua primeira impressão foi de que a perna dele havia sido partida em duas. "Conte-me de novo sobre esses ferimentos", pediu Bob. "Eu não vi", disse Ed. "Eles falaram que a escavadeira o arrastou." "É quase como se ele tivesse sido atacado por um animal", disse Bob Carter, cutucando a ferida. Como a maioria dos médicos de emergência, ela podia se lembrar em detalhes dos pacientes que atendera mesmo anos antes. Ela tinha visto 2 ataques de animais. Um foi uma criança de 2 anos atacada por um Rottweiler. O outro tinha sido um espectador de circo bêbado que teve uma reunião com um tigre de Bengala. Em ambos, os ferimentos eram similares. O ataque de um animal tem uma aparência diferente dos demais ferimentos. "Atacado?", disse Ed. Não. Foi uma escavadeira, acredite em mim." Ed lambeu os lábios enquanto falava. Ele estava ansioso. Agia como se tivesse feito algo de errado. Bob imaginou o motivo. Se eles estavam usando trabalhadores locais sem experiência na construção do resort, os acidentes deviam ser frequentes. Manuel perguntou: "Você quer que eu faça a lavagem?" "Quero", disse ela, "depois que você fizer a contenção." Ela se abaixou um pouco mais, investigou o ferimento com as pontas dos dedos. Se uma escavadeira tivesse passado por cima dele, a terra teria sido forçada bem fundo na ferida. Mas não havia nenhuma terra, apenas uma espuma escorregadia e pegajosa. E a ferida tinha um odor estranho, um tipo de fedor putrefato, um cheiro de morte e decomposição. Ela nunca tinha sentido um cheiro parecido antes. Há quanto tempo isso aconteceu? 1 hora. Novamente ela percebeu como Ed Regis estava tenso. Ele era um desses tipos nervosos e ansiosos. E não parecia um capataz de construção. Era mais como um executivo. E estava obviamente lidando com um problema que ultrapassava suas habilidades. Bob Carter se voltou para os ferimentos. De alguma forma, não acreditava que estivesse olhando para um trauma mecânico. Não tinha a aparência de algo assim. Nenhum resquício de terra no local da ferida e nenhuma marca de esmagamento. Trauma mecânico de qualquer tipo, um acidente de carro ou em uma fábrica, sempre tinha algum indício de esmagamento. Aqui, entretanto, não havia nenhum. Em vez disso, a pele do homem estava dilacerada, rasgada, atravessando o ombro e outro rasgo na coxa. Parecia mesmo um ataque animal. Por outro lado, a maior parte do corpo não tinha marca alguma, o que não era comum em um ataque desse tipo. Ela olhou outra vez para a cabeça, os braços, as mãos. As mãos. Ela sentiu um calafrio quando olhou para as mãos do rapaz. Havia pequenos cortes nas 2 palmas e hematomas nos pulsos e antebraços. Ela tinha trabalhado em Chicago tempo suficiente para saber o que aquilo significava. "Certo", disse ela. "Espere lá fora." "Por quê?", disse Ed, preocupado. Ele não gostou daquilo. "Você quer que eu ajude ou não?", respondeu ela, empurrando-o para fora e fechando a porta na cara dele. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas não gostava daquilo. Manuel hesitou. "Continuo a lavar?" "Continue", disse ela. Depois apanhou sua pequena Olympus automática. Tirou várias fotos dos ferimentos, mudando a luz para uma exposição melhor. Pareciam mesmo mordidas, pensou. E então o rapaz gemeu. Ela pôs a câmera de lado e se inclinou sobre ele. Os lábios dele se moveram, a língua espessa. "Raptor", disse ele. "Los Raptor."
Ao ouvir essas palavras, Manuel congelou, dando um passo para trás, horrorizado. O que isso quer dizer? Perguntou Bob. Manuel balançou a cabeça. Eu não sei, doutora. Losa raptor no es espanhol. Não? Soava como espanhol para ela. Então, por favor, continue limpando. Não, doutora. Ele franziu o nariz. Cheiro ruim. Ele fez o sinal da cruz sobre o próprio torso. Bob voltou a olhar para a espuma escorregadia espalhada pela ferida. Tocou-a esfregando a gosma entre os dedos, quase como se fosse saliva. Os lábios do rapaz machucado se moveram. Raptor, Murmurou ele. Em um tom de horror, Manuel disse. Ele o mordeu. O que o mordeu? Raptor. O que é um raptor? Significa úpia. Bob franziu o senho. Os costarriquenhos não eram especialmente supersticiosos, mas ela ouvira os úpias sendo mencionados no vilarejo anteriormente. Diziam que eles eram fantasmas noturnos, vampiros sem rosto que sequestravam crianças pequenas. De acordo com a crença, os Upi haviam morado nas montanhas da Costa Rica, mas agora residiam nas ilhas próximas. Manuel estava recuando, murmurando e fazendo o sinal da cruz. Não é normal esse cheiro, disse ele. É o Úpia. Bob estava prestes a mandar que ele voltasse ao seu trabalho quando o jovem ferido abriu os olhos e se sentou na mesa. Manuel gritou aterrorizado. O garoto gemeu e girou a cabeça olhando à esquerda e à direita com olhos arregalados, e então vomitou um jato de sangue. Ele começou imediatamente a ter convulsões, seu corpo vibrando, e Bob o agarrou, mas ele tremeu até cair da mesa para o chão de concreto, e vomitou de novo. Havia sangue por todo o canto. Ed abriu a porta dizendo, "O que raios está acontecendo?" Mas quando viu o sangue, ele virou o rosto com a mão na boca. Bob estava procurando por um bastão para colocar entre as mandíbulas cerradas do garoto, mas mesmo enquanto o fazia, sabia que era inútil. E com o último puxão espasmódico, ele relaxou e ficou imóvel. Ela tentou uma respiração boca a boca, mas Manuel agarrou-lhe ferozmente o ombro, puxando-a para trás. "Não", disse ele. "O Úpia vai passar para você." "Manuel, pelo amor de Deus!" "Não!" Ele a encarava impetuosamente. "Não, você não entende dessas coisas." Bob olhou para o corpo no chão e percebeu que não importava. Não havia possibilidade alguma de ressuscitá-lo. Manuel chamou os outros homens que voltaram para dentro da sala e levaram o corpo. Ed apareceu limpando a boca com as costas da mão e resmungando. "Tenho certeza de que você fez tudo o que podia." E então ela assistiu enquanto os homens levavam o corpo embora de volta para o helicóptero, que se elevou trovejando para o céu. "É melhor assim", disse Manuel. Bob estava pensando nas mãos do menino. Elas estavam cobertas de cortes e hematomas, um padrão consistente de ferimentos de defesa. Ela tinha quase certeza que ele não morrera em um acidente de construção. Tinha sido atacado e erguera as mãos para se defender. "Onde fica essa ilha de onde eles vieram?" perguntou ela. "No oceano, talvez a 150 a 200 quilômetros de distância. Bem longe para um resort", disse ela. "Espero que eles não voltem nunca." Bem, pensou ela, ao menos tinha as fotos. Mas quando voltou para a mesa, viu que sua câmera havia sumido. Mais tarde naquela noite, a chuva finalmente parou. Sozinho no quarto atrás da clínica, Bob folheava seu esfarrapado dicionário de espanhol. O menino tinha dito raptor, e apesar dos protestos de Manuel, ela suspeitava que fosse uma palavra em espanhol. E, de fato, ela a encontrou no dicionário. Significava violador ou sequestrador. Aquilo fez com que ela parasse. O sentido da palavra era suspeitosamente próximo do significado de Úpia. É claro que ela não acreditava na superstição, e nenhum fantasma tinha cortado aquelas mãos. O que o garoto estava tentando lhe contar? Do quarto ao lado, ela ouviu gemidos. Uma das mulheres do vilarejo estava no primeiro estágio do parto e Helena Morales, a parteira local, cuidava dela.
Bob entrou no quarto da clínica e gesticulou para que Helena saísse por um momento. Helena. Sim, doutora. Você sabe o que é um raptor? Helena era uma mulher forte e grisalha. Tinha 60 anos e um ar prático de quem não aceitava tolices. Na noite sob as estrelas, seu semblante ficou preocupado e ela disse: Raptor? Exato. Conhece essa palavra? Sim. Helena assentiu. Significa uma pessoa que vem à noite e leva embora uma criança. Um sequestrador? Isso mesmo. Um úpia? Toda a postura dela mudou. Não diga essa palavra, doutora. Por que não? Não fale de úpia agora, disse Helena com firmeza, indicando com a cabeça a direção de onde vinham os gemidos da parturiente. Não é sábio dizer esta palavra agora. Mas um raptor morde e corta suas vítimas? Morde e corta? Disse Helena, perplexa. Não, doutora, nada disso. Um raptor é um homem que leva um bebê novinho. Ela parecia irritada com essa conversa, impaciente para dar-lhe um fim. Helena começou a voltar para a clínica. Vou chamar a senhora quando ela estiver pronta, doutora. Acho que mais 1 hora, talvez 2. Bob olhou para as estrelas e escutou o pacífico roçar das ondas na areia. Na escuridão, ela via as sombras dos pesqueiros ancorados junto à praia. A cena era tão calma, tão normal, que ela sentiu ser tolice falar de vampiros e bebês sequestrados. Ela voltou ao seu quarto, lembrando-se outra vez que Manuel insistiu não se tratar de uma palavra espanhola. Por curiosidade, olhou no pequeno dicionário de inglês e, para sua surpresa, encontrou a palavra ali também. Raptor, substantivo masculino, derivado do latim raptor saqueador, frei raptus, ave de rapina.